Uma coisa curiosa que me aconteceu nesse mundo das leituras foi um inesperado e também gradual interesse que eu acabei construindo pela literatura húngara. Eu digo inesperado porque, apesar de eu ser uma pessoa que desde criança gosta muito de aprender sem compromisso sobre a cultura de outros países, a Hungria em especial, a região da atual Hungria, nunca foi um local que eu parei para prestar atenção, sabe? Só que isso começou a mudar graças aos livros. De uns anos para cá eu acabei lendo algumas obras da literatura húngara que me marcaram bastante. Para exemplificar, eu li livros como o clássico Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar, e também As Brasas, do Sándor Márai. Ambos, com certeza, estão entre os meus favoritos de todos que eu já li até hoje. Uma outra leitura que eu gostei muito foi uma antologia chamada Contos Húngaros, da editora Edra, que foi organizada e traduzida pelo Paulo Schiller. Esse livro foi inclusive o que me abriu as portas para essa literatura. Esse último livro em especial foi inspirado numa outra obra que há muito tempo eu quero ler, mas que infelizmente está esgotada, que no caso é um livro chamado Antologia do Conto Húngaro, que foi organizado pelo Paulo Ronay e também tem um prefácio do Guimarães Rosa. Para quem não sabe, Paulo Ronay foi um dos principais tradutores e divulgadores da literatura húngara em território brasileiro. Ele, que nasceu na Hungria, era apaixonado pelos livros da sua terra natal, sendo inclusive amigo de alguns grandes autores de lá. Um desses seus amigos foi um certo escritor chamado Dezső Kosztolányi, um importante poeta, romancista, contista e tradutor húngaro. O Dezső, que quando jovem resolveu estudar artes na Universidade de Budapeste, resolveu abandonar essa carreira para se tornar jornalista. Profissão essa que ele acabou atuando, Ele acabou trabalhando nessa profissão por praticamente a vida toda. Especificamente no meio literário, ele começou a fazer sucesso através da publicação de poemas. Só que, com o passar do tempo, ele começou a focar mais em contos e romances. Além disso, o Dezső foi um dos primeiros colaboradores de uma revista chamada Nyugat, uma das revistas literárias húngaras mais influentes de lá. Vários dos grandes escritores da região publicaram alguma coisa nela. Vale dizer também que o Dezső Kosztolányi foi um renomado tradutor, responsável por levar para o húngaro obras de autores como William Shakespeare, do Lewis Carroll, do Rainer Maria Rilke, entre outros. O meu primeiro contato com algum trabalho desse escritor foi graças ao título que eu comentei agora há pouco, o Contos Húngaros, da editora Edra. Nesse livro aqui nós temos 4 contos do Kosztolányi, todos muito bons. Só que para hoje nós vamos conversar sobre um livro exclusivamente dele publicado no Brasil, que, se eu não me engano, é o único disponível desse autor até agora. Que, no caso, eu estou falando de O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel Esty, da editora 34 e com tradução de Ladislau Szabo. Nesse livro, nós acompanhamos várias histórias relacionadas a esse personagem chamado Cornel Esty, que funciona quase como uma espécie de alter ego do próprio autor. O Cornel, que é um poeta que gosta muito de frequentar os bares e cafés da cidade de Budapeste, ali do início do século XX, é também uma pessoa que sempre tem alguma história inusitada para contar em meio aos seus vários amigos e conhecidos. No total, temos 13 contos onde o Cornel sempre está presente, de uma forma ou de outra. Algumas das histórias são bem curtinhas, de 2 ou 3 páginas, enquanto outras são um pouco maiores. O livro é muito marcado pelo humor, por um tipo de humor ácido, que até me lembrou um pouquinho o estilo do Gogol, só que sem os elementos fantásticos característicos dele. O que o autor faz aqui é criar situações bem inesperadas e também muito engraçadas para, dessa forma, criticar certos setores da sociedade e também trazer uma outra crítica para a alienação das pessoas diante de situações completamente absurdas. O livro também faz muito humor com interpretações equivocadas, ou seja, quando nós pensamos que uma determinada pessoa é de uma forma, mas na verdade é de outra. Agora eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre todos os contos disponíveis nessa obra, que, como eu comentei antes, são 13 no total. E aí eu vou comentar sem nenhum tipo de spoiler, apenas para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar aqui. No conto O Tradutor Cleptomaníaco, que dá título ao livro,
nós acompanhamos a história de um homem chamado Gaulos, que no caso é amigo do Cornel Esty, uma pessoa muito inteligente, muito culta e também muito apaixonada por idiomas. A única questão é que ele era cleptomaníaco, ele precisava roubar, ele sentia aquela necessidade de roubar as coisas, mesmo objetos que não tinham nenhum tipo de valor. Só que, como é de se esperar, essa situação acabou gerando um problema para ele, e num determinado momento esse personagem foi preso. Quando ele saiu da prisão, o seu amigo Cornel Esty resolveu ajudá-lo arrumando um emprego de tradutor para ele. Só que nessa profissão nós vemos como a condição desse personagem, do Gaulos, a condição dele de cleptomaníaco já estava absurdamente avançada. Esse é um conto muito criativo e também muito divertido, que realmente está no lugar certo, sabe? Ele é perfeito como o primeiro conto do livro, já que ele te incentiva bastante a continuar lendo. Já no outro conto, chamado O Dinheiro, nós temos a seguinte situação. O Cornel, certo dia, acabou recebendo uma herança de uma tia e por conta disso acabou ficando rico. Só que ele não tinha o menor interesse nesse dinheiro por questão de princípios. No ponto de vista dele, não fazia o menor sentido um poeta enriquecer, além de que ele sempre preferiu também ter uma vida mais simples. Por conta dessa situação toda, ele começou a inventar todas as artimanhas possíveis e imagináveis para começar a doar esse dinheiro de forma anônima. O mais legal desse conto é ver como o Cornel ele começou a agir quase como um bandido no inverso. Ele colocava o dinheiro sorrateiramente dentro do bolso das pessoas, ele entregava quantias de dinheiro e saía correndo, quase que fugindo. Ele também sempre achava que a polícia e detetives estavam atrás dele para descobrir a sua identidade, e por aí vai. O conto chamado O Desaparecimento fala sobre um conhecido do Cornel, um homem que era muito rico, que era dono de várias fábricas e de outros negócios, mas que num determinado momento tudo isso acabou falindo. E pouco tempo depois, esse mesmo homem simplesmente desapareceu. Nisso, além de toda a angústia e da incerteza provocada pelo desaparecimento sem nenhum tipo de pista, as pessoas começaram aos poucos, começaram a refletir positivamente sobre aquele homem. Começaram a pensar se ele estava vivo, se ele estava morto, e também começaram a planejar que, caso ele retornasse, a planejar dar uma certa quantia de dinheiro para ele, para ajudar de alguma forma. Só que, como vemos no decorrer do conto, toda essa reflexão, toda essa benevolência eram coisas um pouco duvidosas. Esse é um conto que fala muito sobre hipocrisia, sobre falsidade e também sobre como, às vezes, algumas pessoas acabam criando uma interpretação muito errada das coisas. Já o conto chamado A Mentira tem poucas páginas, é bem rapidinho de ler. Nele nós temos praticamente um tratado do Cornel sobre como as mentiras funcionam, sobre os tipos de mentiras que existem e também sobre como os homens e mulheres mentem de formas diferentes. Por sua vez, o conto chamado O Manuscrito acaba tendo uma relação com esse anterior, já que nele nós acompanhamos o protagonista, o Cornel Esty, tentando enganar uma pessoa. No caso aqui nós vemos a forma como o Cornel mente para uma senhora da alta sociedade. Ele mente dizendo que leu o manuscrito de um romance que ela tinha preparado. Só que ele não tinha realmente a menor intenção de ler aquilo, já que ele não suportava a forma como ela escrevia. No conto chamado O Presidente, o Cornel ele fala sobre o período em que ele viveu na Alemanha como estudante. Um local, inclusive, que ele era completamente apaixonado, Ele era apaixonado pela cultura alemã, pelo idioma, pelas pessoas e várias outras coisas. Naquele período em que ele estava por lá, o Cornel acabou presenciando uma situação bem diferente, uma situação relacionada a um certo barão, um homem muito importante, muito respeitado principalmente, que presidia praticamente todas as associações possíveis e imagináveis, de tudo quanto era assunto. Só que em cada encontro dessas associações, quando alguém resolvia ir lá na frente fazer algum discurso, fazer uma palestra ou algo do tipo,
Esse homem, o presidente, né, ele simplesmente dormia. Ele dormia do início ao fim da fala de cada uma das pessoas. A questão é que ele era tão respeitado, mas tão respeitado, que praticamente ninguém ali se importava com aquilo, ninguém se importava que ele estava dormindo. Inclusive eles enxergavam aquilo ali quase como uma arte. As pessoas que gostavam do presidente conseguiam descobrir justificativas para ele estar dormindo. Ao meu ver, esse é um conto bem interessante que traz uma crítica à ineficiência das autoridades, além de também criticar, obviamente, a cegueira e a alienação das pessoas, de algumas pessoas, diante dessa situação. Já o conto seguinte é bem mais simples e bem mais rápido de ler. É um conto chamado simplesmente de O Chapéu, onde nós acompanhamos a forma como o Cornel era apegado aos objetos, né, aos seus objetos. Principalmente a um certo chapéu, que por conta de um dia de azar acabou sendo destruído. No conto chamado O Pai e o Poeta, nós acompanhamos uma situação onde o Cornel e um amigo seu, um amigo chamado Pataque, ficam conversando sobre os seus problemas. No caso, o problema do Cornel era saber se o seu mais recente poema estava bom. Já o do seu amigo era de conseguir se acalmar por conta de uma pequena cirurgia que o seu filho estava prestes a fazer. Nisso, um conversa com o outro, um tenta ajudar o outro na medida do possível. Só que lá no fundo dá para perceber que, na verdade, cada um só se preocupa consigo mesmo. Esse é um conto que fala muito sobre aquela coisa do meu problema é pior que o seu. Ele fala muito sobre o individualismo das pessoas. Já o conto seguinte, chamado O Farmacêutico e Ele, nós temos uma história bem rápida de ler, mas que, pelo menos para mim, é um dos melhores contos desse livro. É um conto que nas suas poucas páginas pode conseguir te emocionar. Aqui nós vemos simplesmente o Cornel fazendo um gesto muito bonito para ajudar um farmacêutico bem pobre, dono de uma pequena farmácia que fica lá nos arredores de Budapeste. Esse é um conto que te coloca para pensar sobre a importância e a necessidade de fazer um ato de bondade de vez em quando, isso sem esperar absolutamente nada em troca. No conto chamado Miséria, o Cornel começa a falar sobre um certo amigo seu, um homem chamado Carcane, que no passar do tempo foi ficando cada dia mais pobre. Nisso, ao longo do conto, nós acompanhamos todas as fases dessa miséria, que, segundo Cornel, poderia ser dividida em 3 partes. A primeira, chamada de o período lírico, que é quando ele estava, o seu amigo, né, ele estava completamente desesperado com aquela situação. Em seguida, temos o período narrativo, que é quando ele não parava de falar, né? Ele não parava de falar para os seus colegas sobre os seus problemas, né? Sobre como tudo estava muito difícil. E depois vem o período dramático, que é um período em que ele se conformou, em que ele se conformou com aquela pobreza extrema. Essa história é interessante porque ela fala muito sobre como as pessoas às vezes banalizam a tristeza, ao ponto daquela situação não tocar mais ninguém. Já no conto seguinte, chamado O Salva-Vidas, nós vemos como o Cornel ficou extremamente grato por um homem que salvou a sua vida quando ele estava se afogando num rio. Nisso, o protagonista, o Cornel, tenta mostrar o tempo todo como ele estava grato, sabe? Como ele queria recompensar aquele homem que ajudou ele no momento de necessidade. Como ele principalmente queria a amizade daquela pessoa. Só que, com o passar do tempo, o Cornel começa a se dar conta de que o seu salvador era alguém muito diferente dele. Eles eram pessoas quase que incompatíveis. Eu gostei muito dessa história porque ela me colocou para pensar sobre como a gratidão tem um limite, né? Será que precisamos nos tornar quase que um escravo de outra pessoa só porque ela nos ajudou num determinado momento? Será que não existe um limite ali para essa gratidão toda? No conto chamado O Fim do Mundo, o Cornel fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre um de seus vários sonhos relacionados ao fim do mundo. Ele narra toda uma situação onde um cometa estava prestes a cair na Terra e ninguém sabia o que fazer nos seus últimos momentos de vida. Já o Cornel sabia muito bem como agir, nós acompanhamos a forma como ele reage, né, diante desse cenário.
nos mostrando também como uma tragédia pode acabar nos dando a coragem de fazer algo que nunca conseguimos fazer antes. Já o último conto do livro se chama A Derradeira Conferência, que por conta de ser muito fácil de dar spoiler, eu não posso falar muita coisa. Basicamente, nós acompanhamos o Cornel fazendo uma viagem de trem, rumo a uma conferência, mais uma conferência na verdade, porque ele já foi em centenas. Só que dessa vez em específico, uma coisa inesperada vai acontecer. O que dá para comentar é que esse conto fecha muito bem o livro. Assim como o tradutor cleptomaníaco começa muito bem o livro, esse realmente fecha assim com chave de ouro. E nós também, nós acompanhamos um pouquinho sobre qual era o papel do Cornel, desse personagem, na sociedade húngara, sobre o reconhecimento dele como escritor e coisas assim. Para mim, esse livro é simplesmente perfeito para quem está procurando uma leitura mais leve, mais descompromissada, além de conter um humor que muitas vezes sai do óbvio e também nos impressiona pela criatividade. Pelo que eu sei, o Dejo Kostolany foi um autor que publicou muita coisa em vida, mas que infelizmente nós não temos uma enorme parte disso disponível em português. Por isso o que resta é ficar na torcida para que outras obras dele cheguem no Brasil algum dia. Enquanto isso, eu deixo para vocês mais essa recomendação desse livro super divertido e muito bem escrito chamado O Tradutor Cleptomaníaco. Se você gosta das resenhas de livros que eu publico semanalmente aqui no YouTube, eu te convido para ajudar o canal através do Apoia-se, um site de financiamento coletivo onde você colabora com o projeto através de um pequeno valor mensal e, em troca, recebe algumas recompensas, como o acesso ao vlog de leituras, sorteios exclusivos, participação em enquetes para a escolha de resenhas e outras coisas mais. Ao apoiar o meu trabalho através desse site, você me auxilia tanto na produção de conteúdo literário, quanto também a manter o canal sempre no ar. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo também, na descrição, alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que você ajuda o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho, que fica ao lado do botão de inscrição, para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!